Olá, vamos conversar? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal que eu falo com vocês, que é sempre conteúdo #Energisa para te levar para o topo. Eu sou obstinada em te levar conhecimento para sua vida pessoal, para sua vida profissional e tudo aquilo que tem agregado a minha vida para somar na sua. Então, se você já está gostando da energia, já clica aqui, já se inscreve e curte todos os meus vídeos, que assim você me ajuda a entregar para mais pessoas. Hoje o nosso vídeo vai ser num formato diferente. Eu trago aqui uma pessoa que toda vez que eu saio e tenho oportunidade de encontrar com ela, eu volto para casa com a minha malinha cheia de conhecimento. E eu fico extremamente feliz de encontrar a pessoa que se conecta com a gente. Então, com vocês, Tiago, professor Tiago, né, Tiago? Vou deixar você se apresentar, você falar quem é você. Que prazer imenso estar aqui, Gisele. Acompanhe seu canal, acompanhe o podcast, acompanhe lá no Spotify, tudo. E pode falar Spotify, não pode? Pode. Né? Pessoal, prazer, meu nome é Tiago Cunha. Sou empreendedor, líder, sou apaixonado com essa ideia da liderança. Educador, né, como ela falou, sou professor e, assim, apaixonado em estudar, apaixonado com tudo que me leva a aprender alguma coisa e, acima de tudo, eu sou apaixonado com o ser humano. Não, eu também. O ser humano é algo incrível, assim, com todas as suas instabilidades e imperfeições e perfeições, porque é a imperfeição da nossa espécie que nos traz toda essa magia. Eu sou apaixonado com o ser humano, com a espécie humana. Eu sinto isso, essa energia boa, não sei. Quando eu fiz uns stories falando que você estava chegando assim, ele tem uma alegria, uma energia fora do normal. E eu falo, Tiago, que o que me move é fazer o que a gente faz, porque não é fácil, né? Não. Você estudar, você gravar conteúdo, você postar conteúdo, e todo dia eu faço meu #Energisa ali de manhã, e eu pensar o que eu vou entregar. Nada mais, o que move a gente é a paixão por ver a gente bem e refletir isso no outro, porque eu também sou apaixonada por pessoas. Eu falo, gente, pessoas precisam de pessoas. Isso é muito maravilhoso. Biologicamente falando, nós precisamos de pessoas. Há hormônios que nos conectam. Né? A ocitocina é um hormônio maravilhoso, que é o hormônio que dizem, né, que é do amor. Do amor. Foi descoberto nas mulheres por causa na hora do parto e tudo, aquela coisa toda. E depois percebemos que nós, seres humanos, temos esse hormônio, e esse hormônio que nos conecta, que nos dá essa vontade de estar perto, a lembrança. E aí, ainda falando do contexto biológico, somos seres sociais. Isso. Então, se somos seres sociais, nós estamos juntos, nós conseguimos conviver juntos. E uma das coisas mais lindas que eu acho da sociedade, na sociedade biológica, depois, gente, a gente fala um pouco de biologia, porque eu sou professor de biologia. Apaixonado por biologia. Apaixonado por biologia. Uma das coisas que eu mais amo da relação da sociedade é a capacidade de comunicação. São poucos animais que conseguem ter essa relação ecológica de sociedade por conta da capacidade de se comunicar. E que nos diferencia, né? Demais. Então, bora lá. Então, vamos entrar aí que a gente já entra no contexto que eu quero te provocar. A gente não foi nada ensaiado, então vocês vão ver o seguinte, como os conteúdos se conectam e faz jus ao que a gente está falando de pessoas precisam de pessoas. Sim. Se os que nos conecta é justamente a comunicação, por que nós falamos que hoje as pessoas estão tão intolerantes? Pessoas não estão sabendo conviver com pessoas. Nós estamos vivendo, assim, talvez por causa da mídia também, que noticia uma onda de violência muito grande, inclusive no meio dos jovens. E quando nós falamos em relacionamentos, a dificuldade do diálogo, comprovadamente, que aumentou aí na pandemia mais de 60% de divórcio, foi por conta de não ter diálogo. Mas espera aí, é o que nos diferencia. O que impede um ser humano hoje? Seriam baixas habilidades socioemocionais? Seria as pessoas não se conhecerem? A gente traz um pouco do autoconhecimento também, de que eu não sei nem lidar comigo, aí eu prefiro terceirizar a culpa e achar com o outro que é difícil. O que você acha do que está acontecendo dentro da sua visão, que eu sei que você estuda muito? Então, olha só, se você for buscar historicamente a história da nossa espécie, a espécie humana, o Homo sapiens, no início, lá quando nós emergimos, há mais ou menos 300 milhões de anos atrás, nós éramos completamente comunicáveis e amorosos, sabe? Pelo menos alguns cientistas falam Dizem isso. E aí, que nossa espécie era nômade, todo mundo andava para lá e para cá, então não existia um território. E aí, com o passar do tempo, nós começamos a estabelecer determinados territórios. E aí, quando começa a estabelecer determinados territórios,
que seja geográfico, físico, emocional, qualquer território que você quer demarcar, você vai lutar por ele. Entendi. Só que geralmente, por não ter o autoconhecimento, por não ter a autogestão dos sentimentos, por não ter autocontrole, acaba que não consegue lidar com isso. Entendi. E aí essa falta de manejo com os seus sentimentos, para que estabeleça ali os seus espaços, que estabeleça ali, isso aqui é meu, né, e ninguém pega, e ninguém tasca, porque é meu, faz com que na hora de se relacionar, de mostrar, de demonstrar, volta nem a questão do início do Homo sapiens, mas antes gente... disso. Né, daquela questão mais da bruta, sobrevivência. Da sobrevivência, eu preciso estar aqui, por isso eu vou fazer dessa forma. Então é como se a gente tivesse uma reação por instinto da época de caçadores-coletores, tivesse gravado no nosso DNA esse instinto da sobrevivência que faz com que eu me imponha. Sim. Seria isso? E isso, eu acho assim, fantástico esses comportamentos humanos, eu acho fantástico. É esse instinto, às vezes, que às vezes lidera no nosso pensamento por alguns momentos, como que eu posso dizer? Nós não podemos deixar com que esses sentimentos sejam, esses pensamentos ou esses sentimentos sejam o superior, né? Rousseau, que é um filósofo muito bacana, que eu gosto muito, ele fala, o ser humano ele nasce livre. Isso. A sociedade o corrompe. Exato. São as camadas. Da Thomas Hobbes, né, ele fala o contrário. O ser humano nasce ruim e a civilização o transforma. Mas, assim, trazendo esse contraponto dos dois, nós temos, dentro da nossa essência, algo muito bom. Talvez lidar... Sou mais essa teoria. Sim. Rutger Bregman, que escreveu um livro maravilhoso, né? Você me compensar porque eu adoro ler, ele fala que o ser humano, ele é essencialmente bom. A natureza do ser humano é boa. É boa. Talvez lidar com alguns sentimentos, lidar com algumas reações, algumas ações para estabelecer determinados lugares, espaços de fala, espaços geográficos, traz isso. Talvez pode ser até piegas a gente falar isso aqui, todo mundo agora coloca toda a culpa da pandemia, aquela coisa toda. Mas há sim um efeito. Nós vivíamos muito conectados, muito colados, e aí nós tivemos que nos afastar por muito tempo. 2 anos é tempo demais. Demais. Isso para uma criança, então, vira um... Para uma criança, para um adolescente, para um jovem, que é uma criança que está estabelecendo ali, conhecendo os sentimentos, os primeiros sentimentos, o adolescente que está precisando aquele boom de hormônio, precisando ali estabelecer os seus espaços, porque é o período que ele estabelece os espaços, né? Ele escolhe as suas tribos, ele escolhe tudo. E aí volta, eu fico perdido, onde que eu vou, para onde que eu vou? E aí vem a questão do medo, a insegurança, né? E o medo e a insegurança, às vezes elas podem nos levar para lugares lugares sentimentais aqui dentro. Lugares porque muito a complicados. mente é bem complexa. E aí o que você está falando é justamente isso. Porque o que eu vejo no autoconhecimento? Quando a gente trabalha relações pessoais, eu sou diferente de você. E mesmo que nós fôssemos irmãos, nós teríamos personalidades totalmente distintas, mesmo vivendo as mesmas emoções. Então eu costumo falar o seguinte, Thiago, às vezes uma pessoa que sofre o mesmo acidente de carro, onde os dois quase morrem, um vai sair dali e vai falar assim, agora eu vou viver, agora eu vou estudar, eu vou conquistar minha vida, e o outro às vezes vai sair, vai ficar depressivo, vai morrer, vai tirar a própria vida porque não conseguiu lidar com aquela... Foi o mesmo acontecimento, 2 reações totalmente diferentes. E aí, quando a gente fala que a criança nasce livre, e aí ela é formada por tudo aquilo que ela vê, sente, escuta, por forte impacto emocional ou por repetição, eu tenho pessoas diferentes. E aí o que nós estamos falando do relacionamento existem pessoas difíceis, ou eu que não sei lidar com a dificuldade do outro porque eu não tenho habilidade para lidar com o outro. Porque a pessoa que é difícil para você não é difícil para mim. Não é aquele diálogo? Nossa, fulano é difícil, né? Eu não acho não, eu gosto do fulano. Então peraí, então a pessoa é difícil ou eu que não tenho habilidade socioemocional para lidar com a dificuldade do outro? Eu acredito mais nessa questão da habilidade emocional. Então não existem pessoas difíceis. E ainda existe um critério muito complicado, que por muitas vezes... aqueles que nós achamos que é difícil, aqueles que nós não conseguimos relacionar, são pessoas que nós nos vemos no espelho dela.
Exato. E aí, quando você se enxerga, te dói muito. E aí você vê a pessoa. E isso é inconsciente. É inconsciente. Isso é completamente inconsciente. Você não fala assim, olha, legal. São gatilhos. Não é. Uhum. Inconscientemente você percebe, aquela pessoa sou eu. Mas na sua consciência, aqui no alto. No terceiro nível de inconsciência. Lá bem no fundo da sua consciência, você percebe aquilo. E te enxergar com aquelas manias, com aqueles defeitos. Te irrita. Te irrita. E fala aquela pessoa ali, eu não... Meu santo não bateu. Aí coloca a culpa no santo. Meu santo não bateu. O meu anjo da guarda não foi com o anjo da guarda. Tadinho do anjo da guarda, tão bonzinho. Então o que você tá falando é o seguinte, tudo volta no bendito do autoconhecimento. Na coragem de se vulnerabilizar, de entender, cara, eu sou aquilo ali, eu sou ruim daquele jeito, nossa, eu também sou daquele jeito, olha que merda que a pessoa tá fazendo. Então, querendo ou não, é o que eu sempre falo aqui, quando a gente precisa de recomeçar, porque tá no momento da vida que tá muito difícil, o melhor caminho é o caminho de volta. Caminho de volta. Faz pra dentro. Tem alguma coisa ali precisando ser acessada, tem alguma ferida precisando de ser curada, que senão você tá sangrando em cima dos outros e não tá percebendo. Essa questão que você colocou de preciso voltar, o ser humano ele sofre muito com a volta. Ele sofre é um processo doído. Ele sofre muito com esse regresso. Mas perceba, o regresso ele é muito importante. É uma das coisas, assim, não há mais, mas uma das mais importantes. Por muitas vezes nós precisamos, em todos os aspectos da nossa vida, emocional, amorosa, profissional, você precisa muitas vezes regredir, voltar, se entender o contexto e trazer novas estratégias. Sun Tzu, ele lançou um livro pequenininho, fácil de ler, chama Arte da Guerra. Maravilhoso. Ele coloca no livro, não existem guerras vencidas sem estratégias. E por muitas vezes, durante uma guerra, a tropa recua. Ela recua, volta para o acampamento, ela refaz, o general abre, refaz as estratégias e agora vamos de novo. Tem uma outra fala nesse livro que eu não sei falar direitinho como é, mas eu já citei num vídeo meu que fala assim, ó, se não há inimigos dentro, é muito mais fácil você vencer as batalhas de fora. Então, na verdade, o que a gente está falando do de dentro é justamente por isso. Às vezes você está brigando com o mundo, mas na verdade o problema devia estar sendo dentro. A briga devia ser com você. Não está voltando, não está regredindo, achar aqui dentro. Chegar aqui dentro e perceber o que está acontecendo dentro de mim. Estabelecer novas estratégias, mudar as rotas. Mudar as rotas, ela é importante. Aquele velho ditado, sair da zona de conforto, que também parece piegas, mas gente, presta atenção. Pessoal que está assistindo aí, aproveita que você está assistindo, clica aí, dá um joinha pra já se inscreve, já dá um joinha, curte. Já curte, faça mais. Compartilha com alguém. E dá um comentáriozinho também. Compartilha com alguém. Olha que conteúdo bacana. E aí... Oi, gente, desculpa, eu sou assim mesmo. Tá ótimo. Eu preciso de lembrar de fazer isso no meio do vídeo, você me ajudou demais. Porque você acredita que um conteúdo de valor desse tem gente que não vai até o final? Acredito. É o raso, é o oceano de profundidade de 20 centímetros. O cara sai pulando de live em live, pulando de vídeo em vídeo e não agrega nada. Não, é importante. Voltando aqui rapidão para a gente não perder a linha de raciocínio, a zona de conforto é uma coisa que acontece conosco todos os dias. A zona de conforto nada mais que nós precisamos entender que o nosso cérebro, eu já até comentei com você uma vez no seu story, eu fiz um comentário lá, o cérebro ele é uma máquina impressionante, consome energia demais da conta. Um terço da nossa energia. Um terço da nossa energia ali, ó. Só que ela é uma máquina de produzir e identificar padrões. Perceba no seu dia a dia. Você geralmente acorda basicamente no mesmo horário, você pega as mesmas rotas, come nos mesmos horários, faz as mesmas coisas. Isso é uma zona de conforto. Só que quando a gente traz isso para o nosso psicológico, para o nosso sentimental, eu bati ali. Tem problema não. É Rafael que chama, né? É. Rafael, dá uma cortada. Quando a gente traz isso para o nosso psicológico, para o nosso emocional, o cérebro também ele vai te colocar nessa zona de conforto. Ele também vai te colocar ali naquela zoninha. Tipo, tá confortável, tá legal aqui, tá bacana. Muitas vezes nós precisamos voltar para dentro da gente, perceber essas zonas de conforto, criar estratégias
e cortar essas zonas. Que não é todo, não é assim, eu vou ficar o dia inteiro cortando zona de conforto. Não, mas sair da rotina às vezes. Quebrar um pouco desses paradigmas da zona de conforto e buscar novas estratégias te leva a lugares inimagináveis em todos os aspectos. Primeiro que você faz um estado de presença maior, porque a gente está sempre no automático, e esse automático da mesma rota, do mesmo coisa, não te faz perceber como você pode melhorar. O estado de presença, que é o que você está falando, eu estou consciente do que aquele está fazendo, sabe qual é a dica que eu dou? A gente acorda e faz as mesmas rotinas todo dia, inclusive já escova o dente pensando no que você vai fazer depois. Você nem sabe que dente que você escovou, a frequência que você faz todo dia a mesma coisa. Eu dou a seguinte dica, escova o dente pensando, estou escovando lá atrás, aqui. Quando você for comer, pensa de onde que veio aqui a vaquinha, de onde que veio aqui franguinho, porque aquilo te traz um estado de presença que vai desacelerar seu cérebro, para que você tenha maior capacidade de percepção. Hoje é muito complicado, né? É uma complicação danada você pensar assim, vou fazer isso, vou parar para pensar nisso aqui, eu vou pensar sempre na frente. Mas é importantíssimo que nós vivamos aquele momento ali. Eu preciso estar nesse momento. Estou escovando meu dente, eu preciso pensar que eu estou escovando o meu dente. Eu vou sentar para estudar agora, eu tenho que sentar para estudar agora. Eu preciso estar ali, naquele ambiente, me fazendo presente ali e me sentindo pertencente a todo esse processo, sabe? Quando eu falo para sair um pouco da zona de conforto, gente, entenda uma coisa, não precisamos demonizar a rotina. Não, pelo contrário, ela é importantíssima. Mário Sérgio Cortella, ele fala que a rotina, ela é libertadora. Que ela é libertadora, a rotina ela é importante. Mas se nós, em determinados momentos, não voltarmos e entender o que está ali, quebrar alguns paradigmas, refazer algumas estratégias, quebrar algumas crenças, né, que nós chamamos de crenças limitantes, que nos limitam de viver em harmonia conosco, com o próximo, se a gente não fizer isso e tentar entender e conhecer, você nunca vai entender o porquê que o outro é difícil. Você nunca vai entender, aquela pessoa é muito difícil, eu não sei lidar com ela. Mas você já parou, pensou... Para saber se você é uma pessoa fácil? Cadê seus defeitos? Porque se talvez aquela pessoa ali é só um espelho do que eu sou também. E o seu alecrim dourado que não tem defeito nenhum. Alecrim dourado. E aí o que você está falando tem que ter dois caminhos. Primeiro, uma humildade situacional de reconhecer que eu tenho que parar. E daí você tem que fazer um desapego OLX de julgamento, de crenças, de conceitos, de pontos de vista, porque até para você ter outro ponto de vista, você tem que abrir mão do seu. Que é o seu ponto de vista e você senta na razão. Não, então peraí, para eu pensar diferente, eu tenho que abrir mão até do meu ponto de vista. Aí eu volto lá no outro filósofo, eu sei que nada sei, vai nos racionalistas lá, eu tenho que questionar tudo para descobrir a verdade. Então agora eu já não sei mais nada. E o outro ponto é que ele é um processo eterno. O processo de autoconhecimento, ele não vai parar nunca. Porque, olha só, tem emoções que a gente sente na vida por causa de alguns acontecimentos que nunca aconteceram, que você fala assim, eu nunca imaginei que eu fosse sentir isso. E aí vem um sentimento que realmente você nunca sentiu naquela intensidade. E se você não tiver num processo de autoconhecimento e acolher suas emoções e falar, por que eu estou sentindo isso? Porque eu falo o seguinte, mesmo que o problema não seja você que criou, a culpa não é sua, ele é seu. Então é responsabilidade sua resolver. Não acolher suas emoções e terceirizar a culpa do que aconteceu para o outro vai fazer que aquelas emoções não acolhidas vão criando novas crenças e novas feridas. Então nós temos hoje pessoas que não conseguem se relacionar com ninguém, pessoas que não confiam em ninguém, pessoas machucadas, pessoas que não conseguem nem ter sucesso na vida, porque às vezes teve uma primeira experiência de emprego com um patrão ordinário e agora toda empresa que entra, ele tem aquela mesma visão do patrão, independente de quem a pessoa seja, e não se permite se dar ao máximo para crescer ali dentro. Então, se não fizer esse processo de autoconhecimento para saber na vida qual experiência te travou e qual emoção você não acolheu, você não cresce. E se não acreditar que isso vai continuar acontecendo pro resto da vida e parar de estudar, você também não cresce. Porque as sinapses, elas vão crescendo à medida que você vai estudando. Eu até brinco assim, Thiago, não é o culto de domingo que vai mudar a sua vida. É a decisão que você toma na segunda. Porque a pessoa vai para um retiro espiritual, vai para uma palestra motivacional e volta. Estufa o peito e volta. 5 dias depois, o que sobrou? Uma frase no Instagram. Mais nada. Nada. Porque ela não continuou aquele processo. E aí eu vejo que você não para de ler. Você sai de um livro e está no outro. Quando que isso começou? Por que você...
criou esse hábito? Sempre foi assim? Porque você é um comunicador, você é um comunicador que tem muita iniciativa e pouca acabativa, certo? Algum momento você mudou isso, porque agora você está disciplinado no CrossFit, você está disciplinado na leitura. Então é um comunicador evoluído, né? Então bora lá, o que aconteceu? O comunicador tem esse problema, ele comunica demais, ele inicia tudo e pra terminar é meio aquele negócio assim, eu dou start, galera, vocês continuam pra mim, por favor, pois é. Mais ou menos Cansei, assim. Desanimei, não quero mais. O comunicador, ele vive muito por essa emoção. Assim. Exato. Engraçado, eu gosto muito de ler. Hoje assim, a leitura, ela faz parte do meu dia a dia. E eu tenho um problema, assim. Quando eu começo a ler um livro, eu vou com ele até o final. Se alguém fala assim, lê esse livro antes, eu até interrompi um que eu tô lendo agora, mas eu tô me sentindo um traidor. De verdade. Tá indo com os seus princípios. Eu criei apego, de quase um relacionamento, então eu sou meio monogâmico com o livro, eu tenho que acabar com ele primeiro pra começar outro. Entendi, queria ser assim. E aí, se falar assim, ó, você foi um adolescente que leu muito? Não. Tava até conversando com um amigo meu esses dias. Na adolescência eu li 2 livros. Porque a escola mandou? Aqueles livros ruins da escola? Que até os que da escola mandou, eu não li. Não li também. Não, vai no resumo e acabou. O resumo fazia a prova. Ó, gente, não, isso você mas não acontece. E aí, eu lembro que eu li 2. Eu li O Diário de um Banana, eu acho, que foi um dos primeiros que eu li. E depois, o meu irmão estava fazendo vestibular na época, ele estava lendo um livro que caía no vestibular, que chamava O Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. O livro fantástico. A história desse livro é maravilhosa, porque era uma catadora de papel que ela achou no lixão um caderno e começou a relatar o dia a dia dela na década de 60. E ela relatava o dia a dia dela ali, aquela coisa toda. E aí um escritor foi à favela para fazer um trabalho e viu o caderno dela e falou assim, a gente tem que publicar isso. Ela nunca imaginou que ela seria virou um best-seller. Um dos livros mais nunca ouvi falar, da acredita? época. Gerou até curiosidade agora. O mais engraçado é que ele manteve todos os erros de português que ela escrevia. Ele não editou, porque foi a favelada que escreveu. Legal. Foi ela que escreveu, então é o diário dela. E aí eu fiquei apaixonado por esse livro. Depois tive um hiato muito grande sem ler. E depois, a vida adulta, eu comecei a ler um livro, comecei a ler outro, e depois, já tem assim, alguns anos que eu coloquei uma meta. Eu preciso ler por ano, no mínimo 3 livros. Se eu passo um ano, assim, se eu li um só no ano e eu passei o ano, esse acumulou, vai ter que ser 5. Ai, bom, então entendeu? Você tem meta, gosta de desafio. Entendeu? A vida é feita de metas. Então, assim, hoje eu tenho minhas metas, assim, eu preciso ler tantos livros. E isso foi aumentando. Sabe? E eu tenho no meu celular um bloquinho de notas dos livros que eu preciso ler. Então eu já compro leio e já começo a pensar assim, qual vai ser o próximo? Entendi. E aí eu já tenho ali eu já tenho aqui no meu celular uma listinha, depois eu te mostro, uma listinha dos próximos livros que eu tenho que ler. Então foi um hábito que você criou depois de adulto, então ainda há esperanças, hein? Para quem não começou a ler, dá esperança. E o que você acha que esse hábito da leitura gera de transformação de sua vida? Eu só vou fazer uma retificação aqui, eu não lia livros, né, como eu tenho lido hoje, mas eu sempre estudei muito, porque eu sou professor, então eu lia livros mais relacionados à biologia. Do seu trabalho, mas que não é essa leitura habitual. E tudo. O que mudou, é difícil falar o que não mudou. É muito difícil você estudar alguma coisa. Se você tivesse que convencer quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, a falar assim, começa a ler, porque isso aqui é inevitável, vai mudar a sua vida, isso, mais isso, mais isso. Eu acho que eu vi foi no seu story, eu acho que foi no seu story mesmo, que eu vi assim, incentive alguém a ler. Eu falei, que fantástico, que fantástico. E aí, inclusive, imagino que agora, nesse momento, eu incentivei você a ler um livro. O livro da favelada, isso. Espero que vocês também tenham isso. Eu achei isso fantástico, é importante. Quando a gente lê um livro, a gente sai tão abastecido daquilo, e aquilo vai ficar guardado com a gente na memória. É difícil você desvencilhar o conhecimento que você teve com aquele livro, sabe? É muito difícil. E eu sempre, nas conversas, quando eu estou conversando com alguém, eu sempre falo, olha, a gente, estou lendo um livro tal, o livro é fantástico, ele fala disso. E eu imagino que naquele momento a pessoa ela vai ter, pelo menos vai criar uma curiosidade nela para aquele momento. Porque não existe. Você falar assim, eu li alguma coisa, eu li um livro e saí vazio. Impossível. Em te incomodar em algum momento ele vai.
Ou você vai tirar coisas boas, aí você vai criticá-lo, falando. E a crítica também é um ponto importante. Quando você pega um livro e sabe criticá-lo, fala, não gostei muito porque eu achei que a escrita foi dessa forma, o autor eu acho que ele foi muito soberbo na escrita, eu acho que o caminho que ele levou não foi esse. Ótimo! Olha que lindo esse aprendizado, de saber fazer uma crítica sobre aquilo que você leu. Então não há uma coisa que você não aprenda quando você lê. Eu peguei um detalhe na sua fala, que você pega e vai contar o livro para alguém. E uma coisa que eu percebo muito que muda na minha vida, porque eu tô com pessoas o dia inteiro, eu tô com colaboradores, eu tô com mentorados, eu tô em empresas, e a boca fala do que o coração tá cheio. Uma pessoa que não lê, uma pessoa que não busca um conteúdo que agrega, ela é vazia. E é por isso que eu falei aqui no início do vídeo, que você é uma pessoa que quando a gente se encontra, você sempre acaba contando algo que você tá lendo, eu falo, cara, que insight. Eu já peguei insight de fala sua, já pesquisei, já fiz vídeo. Que legal. Entendeu? Porque é o que você tá falando. Pode ser que eu não tenha entendido todo o contexto, mas você falou uma coisa e falou assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso. E virou vídeo, eu não sei te falar qual foi, mas aquela vez que a gente conversou no último aniversário que a gente teve agora, eu gravei um vídeo em cima de um assunto que você me trouxe. E o que eu falo é o seguinte, neurocientificamente, a leitura, a meditação e a oração já é reconhecido pela neurociência como prática para mindfulness. Então, o silêncio que você faz na cabeça ao ler altera sua frequência cerebral e você se sente mais tranquilo. Então, eu indico a leitura para todo mundo, principalmente à noite, porque ela vai fazer uma rotina de sono. Você vai largar a tela que corta a sua melatonina ali, que já está às 10 horas, dando o pico dela no adulto. E você coloca aquela luz na frente e sua cara entende que é um sol. A luz azul, a luz artificial. Né? Tanto que no biohacking eles defendem à noite só abajur a luz vermelha. A biohacking é um estudo para você voltar às origens, pisar na grama, andar na areia, beber 3 litros de água por dia, enfim, eu sou apaixonada com esse tema também. Mas aí, além de mudar a sua frequência cerebral, melhorar o seu sono, você vai ter um sono REM profundo, reparador, você vai acordar melhor, principalmente se você estiver tomando chá na minha xicrinha, te garanto que vai ser uma noite, um sono reparador. Eu amo caneca, ganhei, vou tomar chá nela. E a outra coisa, aumenta o seu vocabulário, aumenta o seu glossário e, por último, e o mais importante, principalmente pessoas que têm baixa estima, aumenta a sua autoconfiança. Porque quando você absorve aquele conhecimento e fala, você fala, falei bonito, tô chique, tô sabendo me posicionar melhor. E às vezes as pessoas chegam pra mim com uma queixa assim, eu não me sinto, não consigo fazer stories, não sei gravar, não sei falar, acho que eu não... Porque às vezes tá olhando pro outro, né? Aí, ao invés de Gisele faladeira, Thiago faladeira, eu não sei falar igual você. Você não tem que falar igual a mim, você tem que falar igual você. Só essência. Que a pessoa só tá ali, TikTok, YouTube, conteúdo vazio, não lê livro, ela vai falar do quê? Vai falar da vida dos outros. E aí ela é de fato uma pessoa vazia. E eu falo, Thiago, hoje tá difícil você sair, porque eu entrego o conteúdo que eu sei. Eu não sei sair e não falar do que eu tô vivendo, porque é o que eu tô falando. A boca fala do que o coração tá cheio, você também. Você conta os livros, tudo, você conta experiência, você conta insights e a gente fica ali babando, apaixonado. Mas você sai e não encontra pessoas que gerem essa conexão, porque as pessoas não estão lendo. Esses conteúdos de 15 segundos, graças a Deus, agora o Reels tem 90 segundos. Melhorou. Talvez vai ensinar o cara de novo, voltou a engatinhar a 15 segundos, agora vai para 90, depois 5 minutos. Porque nós vamos fazer um conteúdo aqui de 30 minutos, dá para contar no dedo quem vai até o final. Eu escuto podcast de 1h40, de 2h30. Aí eu escuto no carro, paro, depois termino de escutar, depois volto, escuto de novo para gravar um vídeo em cima daquele assunto. Eu também. Mas é hábito, né? É hábito. Isso é hábito. Criar hábito de leitura, criar hábito de conhecimento, criar hábito de estudo. Como nós já falamos aqui, eu trabalho com educação, sou professor e estudo também é um hábito. Eu não gosto de estudar. Deixa eu te contar um segredinho aqui, rapidão. Rapidinho. Ninguém nasce gostando de estudar. Principalmente matéria que não te interessa. Ainda mais matéria que não te interessa. Mas isso vira um hábito, sabe? E engraçado isso. Eu estava em Teoflotone semana passada, embora aqui, gente, é um vídeo atemporal que deu do YouTube, mas imagina que semana passada eu estava em Teoflotone, mas eu estava em Teoflotone semana passada. E aí uma aluna chegou e falou assim, monta pra mim minha rotina de estudos. Falei, olha, eu posso chegar e montar a sua rotina de estudos, mas não vai fazer sentido nenhum pra você. Quem tem que montar a sua rotina é você. Porque eu não sei quanto tempo você estuda por dia, eu não sei quais são os hábitos que você tem diário. Qual horário você está mais disposto. Eu não sei que hora que você acorda, eu não sei a hora que você dorme, eu não sei a hora que você assiste aula, eu não sei se você faz balé, se você faz academia. Você precisa montar a sua rotina
de acordo com a sua realidade, mas monte a sua rotina e segue essa rotina para que aí vire um hábito. E aí isso vai acontecer na sua vida de forma natural. Sem ficar naquela, ai que saco, hoje eu tenho que estudar. Ai, e aí eu tenho outro problema, que quando eu verbalizo ai que saco, eu sou a primeira pessoa a ser contra... E aquilo vira crença dentro de mim. Ai, que saco estudar. Tanto que uma vez o Matheus virou pra mim e falou assim, mãe, mas física é muito difícil, eu não sei. Eu sou burro, não gosto de física. Eu assim, pronto, já tem um milagre aqui. Agora você vai falar assim, eu amo física. Física é super fácil. Mas como assim eu não amo física? Você vai falar até ser. Vai falando. É o fake until make it lá da cientista. Vai falando, vai fingir até ser. Porque quanto mais você fala que você não é bom, quanto mais você fala que você não nasceu pra aquilo, pior vai ficar a situação. E aí o seu guerreiro interior, ele vai acreditando naquilo que você está verbalizando. Da mesma forma, as pessoas que se inferiorizam. Nossa, eu sou burro demais. Por que eu fiz isso? Não, retardado. Ah, não sei o quê. Quanto mais você se inferioriza, mais você enfraquece o general dentro de você. Porque a baixa estima, ela não é a aparência em si. Ela é o conflito lá dentro de quem as pessoas pensam que você é. E quem você acha que você é. Então, às vezes, uma menina linda, você fala assim, eu tenho baixa estima. Você não acredita, você é maravilhosa, você é maravilhoso. Qual que é o problema? Lá dentro, ela não se vê assim. Não. Tem uma história da validação na infância, de que não foi validado pelos pais, ok. Mas agora você é um adulto, você não depende de validação de pai. Então, o que você faz? Olha pro espelho e fala, sou foda, sou lindo, sou inteligente. E o livro te ajuda demais nesse processo. Demais nesse processo. Te dá um empoderamento gigante. Não tem coisa mais gostosa que você chegar e conversar com alguém e ter domínio daquilo que você fala. Né? Gente, cuidado, assim, eu tô falando domínio, eu sou muito assim, eu vou e volto, porque a gente precisa ter um equilíbrio. Acontece que o conhecimento é fantástico, mas temos que tomar cuidado com o ego, para não virar soberba. Entende? Assim, eu sei mais sobre... Não. E quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu faço alguma coisa, faço um curso, faço não sei o quê, mais eu sei que eu preciso aprender, mais eu sei que eu menos sei, entendeu? Na verdade, o crescimento, o conhecimento, ele é uma via de mão dupla, onde ele caminha com aprendizado. Porque, veja bem, se eu fiz o coach, neurociência, inteligência emocional, pós-graduação, aí eu paro. Eu não tenho mais assunto para levar pro conteúdo, não. Acabou. Eu vou falar as mesmas coisas e tem muito guru na internet, que se você começar a acompanhar ele, você vai ver, repete, não tá agregando mais nada. E a neurociência tá avançando tanto. Muito. O estudo comportamental do ser humano tá avançando tanto, e a gente que é apaixonado por isso, toda hora uma nova descoberta, você fala, caraca, é isso. Né? Então, assim, não dá. E outra coisa, sentar para aprender se torna um prazer, porque você entende que todo mundo tem algo para te agregar. Eu falo que se eu sentar ali fora com a varredeira de rua e ela me contar a história dela, eu vou aprender alguma coisa. Sim. E a pessoa que acha que ela sabe demais, principalmente pessoas que verbalizam assim, eu não quero trabalhar nessa empresa não, porque ninguém mais me agrega, eu sou a pessoa mais inteligente aqui, ferrou, meu filho. Se ninguém mais te agrega, você não tá aberto a aprender mais nada, não é que não, é nenhum lugar que você for. Alecrim, vai pro monte, vai viver. Você acha acabou. Que você não tem que aprender mais nada. Então é muito complicado, porque subiu o ego. Subiu e aí não consegue entender o seguinte, pessoas precisam de pessoas, eu tenho que crescer e contribuir, né? Eu falo que quem fala que dinheiro não traz felicidade é porque não doou o suficiente. Porque o seu crescimento, ele tem que impactar vidas, não é por você. É por você em primeiro lugar, porque a pessoa que eu mais amo sou eu, e agora pelo outro. Então eu cresço e contribuo. Cresço e contribuo. Senão você vira um hospedeiro ou então um besouro que só fica ali sugando o sangue do outro. Parasitão. Olha, você falou uma coisa interessante, eu sento ali com alguém e eu aprendo com ele. Eu sou fissurado com isso. Onde eu vou, eu tô num táxi, eu tô num Uber, eu tô... ou qualquer outro motorista de aplicativo, e tudo, eu começo a puxar papo, como um bom comunicador, não pode parar numa fila. Eu começo a puxar papo, como é que você tá, e eu fico escutando algumas histórias e eu sou fissurado com escutar essas histórias, porque eu aprendo muito com o outro. Nós consciente ou inconscientemente, nós aprendemos ou contribuímos com a vida do outro. Augusto Cury, ele tem um livro que eu li há muito tempo atrás, chama O Futuro da Humanidade,
É um livro bacana demais que conta a história de um jovem que entrou na faculdade de medicina. O legal dos livros dele é que ele traz a história, não é aquele livro maçante de autoconhecimento, é muito bom. Ele traz a história de um estudante de medicina que entra na universidade e começa a questionar muitas coisas. No meio do livro ele fala que nós somos corresponsáveis inevitáveis pela vida do outro. Nós somos corresponsáveis por uma atitude, mesmo que nós não entendamos o que nós estamos fazendo naquele momento, você pode impactar a vida do outro. Aí ele traz até duas situações muito legais, já até falei isso em outra vez, que ele traz a história tanto de Hitler, que recebeu um não e virou, né, o que aconteceu com a história dele, e o cara que inventou o pão de sal, o famoso pão francês, que começou a fazer isso com a família, e foi dando pro vizinho, que foi dando pro vizinho, e virou cultura quase no mundo inteiro. Então, às vezes um pequeno ato que você acha que não está impactando na vida do outro, impacta muito. Aí que eu volto naquela história, eu sento no Uber, no táxi, ou qualquer aplicativo, eu sento na padaria e paro para conversar com alguém, quando ele me relata alguma coisa da vida dele, ele me ensina demais. Demais. Falo, poxa, olha isso. Mas, Thiago, precisa de muita humildade situacional. Sim. Precisa de muito autoconhecimento para você amar a pessoa, ter habilidade, paciência para você ouvir a história do outro, imaginando que aquilo vai te agregar. Ou só emprestar o seu ouvido pro outro. Mas eu acho que é isso que está faltando no mundo, né? É isso que está faltando no mundo. As pessoas hoje, elas querem ser ouvidas na sua essência. Uhum. Sabe? E nós precisamos ser esse ouvido. Sabe? Uma vez, eu estava numa situação que uma funcionária nossa, colaboradora nossa, chegou para conversar comigo. Uhum. E eu parei e estou escutando. E ela foi falando, criando várias... Estava chateada com isso, aquilo. Falei, pronto. Agora me fala por que você está chateada. Você mentiu até agora, você enrolou. Enrolation the Gromation. Começou a meio que querer chorar e tal. Falei, se eu te conheço, não é por isso. Então, para eu conseguir entender o que está acontecendo e eu conseguir mudar isso aqui dentro, eu preciso escutar de você o que realmente está acontecendo. E aí nós conversamos, aí ela começou a relatar, e as coisas aconteceram. Aí no final da conversa ela falou assim, quando você fala que você gosta de nos escutar na essência, eu percebi hoje que é verdade. Porque eu dei para ela a oportunidade, porque talvez por eu estar do outro lado da mesa, cria-se vários, sabe? Eu não sei como falar, não, fala. Chega e fala, eu tô aqui para te escutar na sua essência. Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu problema? Porque o ser humano precisa ser ouvido na essência dele. E hoje nós estamos percebendo isso cada vez mais. Talvez, voltando lá no início do vídeo, o grito que nós estamos escutando hoje do adolescente, do adulto, talvez seja só uma forma de falar, ei, me ouça. Isso. E ninguém está conseguindo parar para ouvir. Até porque ninguém tem paciência com ninguém hoje. O mundo está extremamente intolerante. Estamos vivendo no mundo dos 15 segundos, né? 15 segundos passou. Eu fico extremamente preocupada. Se você pudesse hoje, pergunta difícil, talvez você não saiba responder, se não souber não tem problema. Ixi, já vai com a USP aqui, ó. Não, se você pudesse, assim, dar um conselho ou tomar uma atitude, se você tivesse o poder de tomar uma atitude que mudasse a situação, usando o seu conhecimento, sua área de atuação. Por exemplo, para eu mudar a cultura de um país, vai demorar anos para mudar a cultura de um país. Para mudar a cultura na escola, eu sei que você concorda comigo que tem algumas coisas que são extremamente defasadas, ultrapassadas, e que a escola faz parte, sim, da educação de uma criança. Não tem como falar, a escola ensina e casa educa. Não tem como. Eu entendo que a escola e a família têm que andar um trabalho de 4 mãos. E existe a educação na escola, sim, até porque eu tenho referência de muitos professores meus que me ensinaram, inclusive, a não cruzar as pernas. Não cruzar as pernas que para a circulação. Então, Gisele, na época lá do Colégio Bituruna, ela falava, descruza as pernas. Na aula dela, ela não deixava ninguém cruzar a perna. Não tem nada a ver, o que o professor tem a ver com isso? Né? Hoje o aluno fala assim, você é da sua conta? Né? Quase isso. Mas eu entendo que se você pudesse fazer alguma coisa, ou tomasse qualquer atitude, lembrando que nós precisamos de amar mais uns aos outros, ter mais tolerância para termos um mundo melhor, um mundo mais inteligente, um mundo com uma mente pensante, como eram nossos filósofos lá atrás. O que você faria?
Você falou que era difícil, você não mentiu. É. Você falou que era difícil e não mentiu. Até porque o que você faria pode ser que não vai causar tanto impacto assim, mas eu sei que como você é incomodado com as questões atuais, o que você pensa? Eu sou uma pessoa muito incomodada mesmo com muita coisa. Então, a mudança, ela começa das pequenas coisas, sabe? Seria até leviano eu falar assim, eu vou fazer isso, que isso vai mudar da noite pro dia. Quando você me trouxe assim, ó, como que a gente consegue mudar uma cultura? Mudar a cultura é difícil demais. Ela precisa ser feita de forma paulatina, ela precisa ser feita de forma muito calma. Em todas as esferas. Em todas as esferas, mas creio eu que nos pequenos atos, às vezes a gente pensa só nos atos revolucionários, porque nós estamos acostumados com essa ideia da revolução. Esperando a fórmula mágica. A fórmula mágica e com estalar dos dedos. Mas eu acredito que nos nossos atos do dia a dia, nos nossos pequenos atos, de escutar mais, de ouvir o outro, de se conhecer, de saber viver em sociedade e trazer isso, conhecendo aqui, trazendo para cá, eu já consigo mudar uma microesfera, já consigo mudar um microecossistema. Então eu tenho um pequeno ecossistema na minha volta e eu consigo já fazer uma diferença. E que essa diferença, ela vai trazendo diferenças para outras pessoas. Agora me veio na mente, falando disso, de um pequeno ato que vai trazendo outro. Tem um filme belíssimo chamado A Corrente do Bem. Não sei se você já assistiu. Não. A Corrente do Bem, eu falando de outra coisa. A Corrente do Bem, assista. É um livro que acontece numa escola e acontece algo muito trágico. E aí um aluno começa a fazer uma corrente. Eu até repito de falar. Um aluno, você tá vendo aqui? Tô vendo, tá arrepiado mesmo. Aluno faz uma corrente e fala, olha, eu vou fazer isso para 3 pessoas. Essas 3 pessoas vão fazer para mais 3 pessoas, que vão fazer para mais 3 pessoas. E o filme vai mostrando essa corrente acontecer. No final, a coisa mais... Olha, eu arrepiando de novo. Então, um pequeno ato que você faz e que você coloca esse propósito para fora, que vai mudar a vida de outras pessoas e que essas pessoas consigam passar para frente, com o passar do tempo você consegue perceber que pelo menos, não na minha microesfera de ecossistema, mas pelo menos no ecossistema um pouco maior, há uma mudança considerável. Quando a gente pensa que Jesus foi o maior líder que existiu, que nós estamos falando em 2020 anos depois, todo mundo ainda fala nele, seria mais ou menos isso. Pessoas que foram transmitindo aquele legado de gerações em gerações e o negócio não morre. Mas começou de um. E o negócio foi indo. Querendo ou não, Augusto Cury fala muito de Jesus como filósofo. E ele ainda defende assim, se ele tivesse sido estudado, porque antes ele era ateu, né? Hoje ele é cristão, mas antes ele era ateu. Ele fala, se ele tivesse sido estudado como foi estudado Francis Bacon, René Descartes e Epiteto, nós teríamos uma filosofia muito mais avançada do que nós temos hoje, porque ele foi o maior filósofo que já existiu. Então, querendo ou não, você não está errado. A mudança ela tem que partir de cada um de nós. Mas um estado de autoconsciência gigante, que hoje a gente não está vivendo estado de autoconsciência, a gente está vivendo um automático, cada vez os tempos passando mais rápido, a gente saindo e voltando para casa sem ter noção do que está acontecendo com o nosso trajeto, né? E não trazendo um estado de presença plena de que o que eu estou sentindo, o que está acontecendo comigo, como acolher minhas emoções, como construir dentro de casa filhos melhores, criando adultos inteligentes emocionalmente, para que nós tenhamos um mundo melhor. E eu acho que aí teria que ter uma conscientização nossa de que está tendo acesso a esse conteúdo para tentar propagar essa ideia. É uma missão, é uma causa. Talvez é o que a gente já está fazendo. Quando eu cansei de gravar vídeo, outro dia eu falei assim, cansei, não dá trabalho demais, o povo não se conecta com esse conteúdo, o povo gosta de bobeira mesmo, dos outros rebolando a bunda e TikTok, e eu tô cansado, porque dá um trabalho danado. E eu recebi várias mensagens, falei assim, você mudou minha vida. Menina, você tem o poder de entrar na cabeça da gente, não para não, porque pelo amor de Deus. E com 2 meses que eu tava gravando o vídeo, eu comecei em dezembro de 2019, meus vídeos eram curtos, eram de 2, 3 minutos, era só aquele cheiro do assunto, assim, que eu ainda estava e eu estava em desenvolvimento. Hoje eu falo muito mais do que quando eu comecei de tanto estudo, né? E uma menina mandou uma mensagem para mim e falou assim, olha, eu ia tirar minha vida. Eu não tirei porque eu acabei de assistir esse vídeo seu. Eu falei assim, pronto. Agora eu vou gravar vídeo o resto da vida e meu propósito está cumprido na Terra. Foi um. Perceba. Você percebeu que você inevitavelmente foi responsável por algo bom na vida de outra pessoa? Exato. E aí talvez a gente pense só no extraordinário. E na verdade o nosso mundo é onde a gente vive. É onde a gente vive.
Aí, quando... eu não lembro o nome dele. Quem foi, gente? Esqueci. Teve uma pessoa lá nos Estados Unidos, tem até o feriado no nome dele, que ele falou assim, eu tenho uma visão, e ele conseguiu reunir mais de 100 mil pessoas na praça, sem WhatsApp, sem e-mail, sem nada, porque ele falou, eu tenho uma visão. Então, talvez nós vivemos de uma forma mais intensificada esse propósito, entendendo que a gente cresce e contribui, tem o poder, sim, de não mudar o outro, mas gerar transformação no outro, a partir da nossa transformação, impactando as pessoas com a mudança que é essa rotina de vida extraordinária, que é essa busca do conhecimento, que de fato faz diferença na vida do outro, pode agregar, a gente possa ter um mundo melhor. Eu desejo isso para os meus filhos. Estou preocupada com a alteração climática, estou preocupada com guerra que não acaba, estou preocupada com o preço que não abaixa, com a inflação, com o governo corrupto, mas eu não tenho como gastar energia com o que eu não controlo. O que eu controlo? A criação dos meus filhos e as pessoas que estão no meu ciclo de convivência. É onde a gente pode deixar a nossa marca, o nosso legado. Né? Sim. E faz todo sentido. Todo sentido. Então tá bom. Thiago, quero te agradecer demais. Eu que agradeço. Quer deixar uma frase final, algo que hoje está assim urgindo no seu coração, que você fala assim, Gisele, isso aqui tá... Ultimamente é o que eu tenho falado, é o que eu tenho postado. O que eu tenho postado. Eu prometo ser breve, muito breve, porque já estamos demais. Eu vim pra cá com um pensamento de uma passagem bíblica do livro mais bendito, que é a Bodas de Caná. Não sei se vocês lembram, que houve aquele milagre, né, de pegar água e transformar em vinho. Não sei se vocês lembram dessa história. Mas perceba uma coisa muito engraçada, todo mundo para, geralmente, para pensar somente no milagre da transformação da água por vinho. Mas ninguém parou para pensar naquele trajeto. Porque nós vamos fazer um pequeno flashback aqui. Naquele tempo, quando estava acontecendo as bodas de Caná, e que o dono da festa chegou para Maria e falou assim, acabou o vinho, ela correu em Jesus, acabou o vinho, ele, o que você quer que eu faça? Não sei, vai lá, faz alguma coisa. Ela falou assim, ela chegou, vem cá galera, vai lá, enche esses 6 talhos d'água que cada um correspondia a 3 métretas. Métretas equivalia a 30 ou a 40 litros, então, ou seja, cada talho era 100 litros d'água aproximadamente. Os servos começaram a ir lá no poço, que não era próximo, e voltava. Ia lá no poço e voltava, ia lá no poço e voltava. Nós paramos para perceber somente o milagre, mas nós não paramos para perceber esse hiato, esse espaço que não foi relatado dos servos que iam e voltavam, iam e voltavam. Nós podemos pensar 2 coisas nesse momento. Primeiro, ou os servos reclamavam o tempo inteiro, nossa, mas que saco esse trem dessa água. Até parece, o que vai fazer com essa água, né? Sem acreditar. Saco. Ou então o servo comemorava a cada litro d'água que ele conseguia colocar ali. Aí isso eu chamo de processo. O vinho eu chamo de sonho ou a grande meta da minha vida. Eu não consigo chegar à minha grande meta se eu não tiver processos. E saber que nesse processo eu vou carregar muitos talhos d'água. Muitos deles podem cair. Eu vou ter que voltar no poço de novo com ele vazio e sem ter enchido ali. Mas eu vou chegar no poço, vou encher a água, vou parar, pensar, refazer os meus trajetos, criar novas estratégias e começar a comemorar a cada pequeno passo. Ou seja, nós precisamos ter grandes sonhos, nós precisamos ter grandes metas, mas precisamos vivenciar com muita intensidade esse processo. Porque quando chegarmos lá, nós temos que ter ciência e sabedoria para os ônus e os bônus dos nossos grandes sonhos. Ou seja, é isso que eu quero deixar para vocês. Ou seja, até o milagre deu trabalho. Deu trabalho. E dá trabalho e dói e é custoso. E eu costumo falar outra coisa, só para a gente finalizar agora, a última frase. Quando fala de Deus e de milagre, fala o seguinte, olha aqui, eu estou esperando um milagre. Não, Deus é o Deus do impossível. O possível ele espera que você faça, tá? Então, é esse que estou à porta e bato, é você que gira a maçaneta. Não fica aqui esperando o milagre chegar, não, porque senão o milagre não vem. Porque ele só vai fazer o impossível. Gratidão mais uma vez. Te honro demais por ter vindo, tá? E como eu sempre digo, é só assim que a gente se vê no topo. Até mais. Até o próximo domingo, pessoal.